paz do Senhor, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí, como foram de feriado? Brincaram bastante? Passearam, viajaram? Depois a tia quer saber as novidades, tá bom? Depois vocês me contam. Vamos lá. A gente então tá na nossa lição 6, tá bom? Moisés, um grande libertador, tá? A história de Moisés, ela se encontra em Êxodo a partir do capítulo 2. Então, vocês podem acompanhar aí na Bíblia, tá? Nosso memorizando, ele está em João, capítulo 8, versículo 36, tá? Que fala assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Mas vocês acompanham aí na Bíblia, tá bom? Hoje a gente vai aprender sobre a história de Moisés. Moisés foi um grande libertador, né? A tia tá aqui com uma Bíblia que chama Bíblia em Ação, que vai auxiliar a tia hoje aqui, tá? Na nossa aulinha. A tia vai mostrar algumas imagens pra vocês, tá bom? Pra vocês assimilarem aí na cabecinha de vocês, tá? Então, vamos lá? Vocês se lembram que a família de José foi morar lá no Egito? Vocês se lembram, né? E aí, o que aconteceu? Os 12 filhos de Jacó, eles deram origem às 12 tribos de Israel, né? E o povo, o que aconteceu? Eles cresceram e ficaram tão poderosos que eles se espalharam pelo Egito, né? Aí, o rei, vendo que aquele povo tava crescendo, né? Tava muito numerosos. Aqui, olha o rei aqui, Vê se vocês conseguem ver, tá? O rei começou a pensar: há tantos hebreus no Egito, se um dia houver uma guerra, eles poderiam se voltar contra nós. Preciso encontrar um jeito de evitar que eles não nos causem problemas. O rei pensou, né? Aí, o que o rei fez, Olha aqui, Ele pôs o povo para trabalhar, Começou a escravizar o povo hebreu, né? E dessa maneira, homens e meninos hebreus são levados de suas casas e forçados a trabalhar desde o amanhecer até a noite, sobre o chicote dos feitores de escravos. Então, o rei Faraó, ele pôs o povo para trabalhar. Tá vendo, crianças? Só que o que aconteceu? Não adiantou muita coisa. O povo continuou a se multiplicar, né? Não teve muita saída o jeito que Faraó fez. Aí, o que ele fez, então? Ele falou para as parteiras matar todo menino hebreu que nascesse, né? Todo menino, né, do sexo masculino que nascesse, era para as parteiras matar. Só que o que aconteceu? As parteiras ficaram com dó, né, das crianças, dos meninos que nasceram e não acatou a ordem de Faraó. E aí, então, Faraó teve outra ideia. O que ele falou? Ele deu a ordem para os soldados que todos os meninos que nascessem, né, era para pegar e jogar no Rio Nilo. Olha que dó, crianças. E aí, tinha um homem e uma mulher que chamava Arão e Joquebede. Arão e Joquebede tinha 2 filhos, que era Arão e Miriam. E Joquebede estava esperando um bebezinho. E quando o nenezinho de Joquebede nasceu, o que era? Era um menino. E aí, né? Eles ficaram assim, amedrontados. E agora, né? Porque todo menino que nascesse, Faraó ordenou para jogar no Rio Nilo, né? E aí eles conseguiram esconder esse menino por 3 meses. Olha aí, gente, 3 meses. Só que aí não teve mais jeito de esconder, né? E aí, o que a Joquebede pensou? Eu vou fazer uma cestinha. E aí, dentro dessa cestinha, eu vou pôr o meu filho, né? E vou pôr na beira do rio Nilo. Foi o que Joquebede fez, Aqui, Joquebede, fazendo a cesta. E depois, o que ela fez? Ela pôs o menino dentro da cesta.
e pôs na beira do rio Nilo. E Miriam, que era a irmã desse menino, foi acompanhando ele para ver o que ia acontecer, né? E de repente a princesa se banhava na beira desse rio Nilo e ela viu essa cesta. E as servas da princesa foi e pegou essa cesta para a princesa. E quando ela abriu, olha, ela viu. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ela viu, olha a princesa vendo, que dentro dessa cesta tinha um bebezinho, um menino. Aqui, ó. Ó, quando ela viu. E Miriam, que era muito esperta, o que ela fez? Ela falou para a princesa que se ela poderia procurar uma serva para que desse de amamentar para esse bebê, né? E a princesa gostou da ideia de Miriam. E Miriam foi, e quem ela foi procurar? A mãe do bebezinho, que era Joquebede, né? E Joquebede se apresentou à princesa como serva, né? E aí a princesa deu esse menininho para Joquebede amamentar até uma certa idade, né? E esse menininho era quem, gente? Quem? Era Moisés. Ó, a princesa o batizou de Moisés, deu o nome a Moisés para ele, né? Que aí começa a nossa história. Olha que coisa, a mãe de Moisés ainda conseguiu amamentar ele até uma certa idade, tá vendo? E aí, quando ele teve cerca de uns 4 anos, a Joquebede, que era mãe de Moisés, teve que devolver ele à princesa. Então, o que aconteceu? Moisés, ele cresceu no Egito como um príncipe, né? Ele foi criado como um príncipe. Só que aí Moisés, ele começou a ver as injustiças, né, que o povo, que os servos de Faraó faziam ali com os escravos, que o povo hebreu foi muito escravizado, né? É muito mesmo. E aí ele começou a ver que os servos estavam judiando do povo hebreu ali, né? E aí teve uma ocasião que ele vendo isso, e ele vendo que não havia ninguém à volta dele, o que ele fez? Ele matou esse servo que estava ferindo um hebreu, né? E aí, o faraó soube disso e quis punir Moisés. E o que Moisés fez? Moisés fugiu, tá? Ele fugiu para a terra de Midian. Ali, ele encontrou uma moça que foi uma das filhas de Jetro e se casou. E Moisés passou a ser, então, pastor de ovelhas, né? Olha como a vida de Moisés deu uma reviravolta, né? E Moisés foi para aquela cidade de Midian e começou a apacentar ovelhas. Só que certo dia, Deus não se esqueceu do povo hebreu lá, que estava no Egito sendo escravizado. O povo começou a clamar por Deus, a clamar, a pedir socorro, né? Pedir para que Deus enviasse um libertador. E o que Deus fez? Deus ouviu a voz do seu povo lá no Egito. E ele enviou quem? Enviou Moisés. Então, um certo dia, Moisés, ele estava apacentando ovelhas, ó. E aí, o que aconteceu? O Senhor apareceu para ele. Apareceu numa chama que queimava em uma sarça. Mas ela não se consumia. Olha que bênção, né? E aí, Deus falou com Moisés assim, a tia vai ler para vocês, tá? Ó, e disse o Senhor, eu sou quem sou. O Deus dos teus antepassados, tenho visto como meu povo está maltratado. Sei do seu sofrimento. Eu o enviarei a Faraó para que você liberte Israel e o leve para uma terra boa e rica. Foi o que Deus falou para Moisés. E será que Moisés ficou com medo? Claro, né? Ele ficou assustado, ele pensou, nossa, mas como que eu vou voltar para o Egito, né? Faraó vai querer me matar. Só que Deus falou para Moisés que todos aqueles que queriam ferir ele já tinham morrido. Então, que Moisés poderia voltar para o Egito. E o que Moisés fez? Ele voltou. Ele voltou, se encontrou com o irmão dele, Arão, né? E eles foram, então, se apresentar ao rei. Ó, a tia vai mostrar aqui pra vocês. Ó, eles foram se apresentar ao rei. Olha que coragem que Moisés teve, né? Pra se apresentar ao rei. Claro que ele teve medo, né, crianças? Mas Deus,
ele nos capacita, não é verdade? Então, Deus capacitou Moisés e ele foi até a presença de Faraó. E aí, chegando lá, ele falou assim, ó, para Faraó, que era para Faraó libertar o povo de Israel, que era uma ordem de Deus, né, para que ele libertasse aquele povo. E Faraó falou que nem conhecia esse Deus, né? Porque lá no Egito eles adoravam muitos deuses, né? Eles não adoravam um único Deus, que é o nosso Deus verdadeiro, né? Eles adoravam muitas imagens, muitos deuses. E Faraó falou que não conhecia esse Deus, né? Dos hebreus, e que não ia libertar o povo. E aí, então, o que aconteceu? Deus enviou no Egito 10 pragas. 10 pragas. A primeira praga foi, ó, essa daqui. A água se transformou em sangue. Olha, crianças, que coisa, né? Ó, sobre o comando de Moisés, Arão fere a água com seu cajado e ela fica vermelha. A água se transformou em sangue. Toda a água do Egito se transformou em sangue. O rio Nilo se transformou em sangue. Olha que coisa, né? Essa foi a primeira praga que Deus enviou ao Egito, porque Faraó não deixou o povo, né, sair do Egito. E aí, o que aconteceu? Mesmo assim, Faraó ainda não permitiu que o povo saísse do Egito. Então, Deus mandou a segunda praga. Ó, a tia vai ler para vocês, ó. As mulheres egípcias não conseguem lavar suas roupas em um rio de sangue. Os homens têm de cavar poços para encontrar água. Depois dos 7 dias, o rio volta e fica puro. Porém, o faraó não escuta o apelo de Moisés. E assim Deus envia uma praga diferente. Olha a praga, gente, que Deus enviou. A praga das rãs. Imagina um monte de rã correndo lá pro Egito, hein? Era rã para todo lado, gente. Olha aqui, na casa dos egípcios, na cozinha, na plantação, em tudo que vocês podem imaginar tinha rãs. E aí, mesmo assim, Faraó, ele foi teimoso, né? E não deixou o povo sair do Egito. Então Deus mandou a terceira praga. Olha aqui, ó. Deus atormenta o Egito com um gigantesco enxame de mosquitos. Eles infestam tudo. Os egípcios não conseguem tirá-los de suas casas, de seus cabelos, de sua comida e nem mesmo de suas camas. Olha aqui, gente. Deixa eu ver se a tia consegue mostrar pra vocês. Ó, a praga dos mosquitos. Olha que coisa, hein? E mesmo assim, Faraó não liberta o povo, né? Então depois veio a praga dos animais, ó. No entanto, como acontecerá antes, assim que a praga é retirada por Deus, Faraó muda de ideia. O Senhor então envia uma doença sobre os animais do Egito. Então, ó, olha os animais, eles vieram todo a morrer, todo o rebanho do Egito, tá? E aí depois Deus envia mais uma praga, porque Faraó tá sendo teimoso, né? Não libera o povo. Então, Deus enviou a praga das feridas nos corpos. Olha aqui como o povo ficou, ó. Olha, gente, o povo do Egito sofreu muito com essas pragas. Mas por culpa de Faraó, que não libertava o povo hebreu, né? Depois Deus enviou a praga da chuva de pedras. Olha, gente, chuva de pedras. Depois também veio a praga das trevas. Tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro. E eles só viam escuridão. Depois veio a praga também dos gafanhotos. Ó. Os gafanhotos comeram toda a plantação do Egito. Olha quantas pragas foi, né? Deus mandou, Deus ordenou que viesse até o Egito. E aí, gente, a última praga foi a praga da morte dos primogênitos, tá? Deus falou para Moisés falar para o faraó que seria a última praga, né? Para que Faraó libertasse o povo lá do Egito. Então veio a morte dos primogênitos. Deus enviou um anjo da morte. Aqui, ó.
para que depois da meia-noite ele passasse, né, nos lares e recolhesse o primogênito. O que é primogênito, tia? O filho que nasceu primeiro, né? Então esse é o primogênito. Então todo primogênito o anjo da morte iria passar para recolher, tá? Só que quem tivesse com a marca do cordeiro na porta, o anjo da morte não entraria e não recolheria esse primogênito, tá? Então os hebreus, o que eles fizeram? Eles fizeram a marca de sangue na porta. E aí o anjo da morte não entrou nessa casa, tá? Só entrou nas casas que não tinham a marca de sangue na porta. Aí todos os primogênitos que não estavam com essa marca de sangue na porta vieram a morrer. Foi a última praga, foi assim muito sofrimento lá pro Egito, né? Muito choro, muita tristeza. E foi quando o faraó libertou o povo de Israel do Egito. E o povo de Israel, gente, eram muitos. Imagina um monte de gente. Era o povo de Israel. E eles saíram do Egito, tá? Para a terra prometida que Deus tinha prometido a eles. Com Moisés, né? Libertador, que os guiou. Só que aí, gente, o que aconteceu? Ó, o povo se deparou com o Mar Vermelho. E Faraó, quando ele libertou o povo lá do Egito, o povo de Israel, ele se arrependeu. E aí ele foi atrás, ele foi com todo o seu exército atrás do povo, né, de Israel. Porque ele se arrependeu ele ficou com raiva e ele foi para ferir o povo, né, de Israel. Só que o povo de Israel deparou com o Mar Vermelho e falou: e agora, né? O que a gente vai fazer? Essa tia tem aqui a imagem para mostrar para vocês. Ó. E eles se depararam com o Mar Vermelho. E o povo começou a questionar: Moisés, você nos tirou do Egito para morrer aqui na mão de Faraó? Porque eles viram, né, que o exército estava vindo. Mas Deus, ele não desampara, né, os seus, né? Então, o que Deus fala para Moisés? Ó, Moisés, então, erga o seu cajado na direção do Mar Vermelho, como Deus lhe disse para fazer. Um forte vento leste sopra por toda a noite e separa as águas do mar. Então, olha o que aconteceu, crianças, ó. Deus abriu o Mar Vermelho. Olha aí que bênção. Vocês imaginam que extraordinário? Vocês já foram numa praia? Quem já foi numa praia, já teve a oportunidade de ver o mar? O mar, ele é imenso. A gente olha assim e só vê água, não é verdade? Agora vocês imaginam aquele monte de gente saindo do Egito, né? O povo de Israel, um monte saindo lá do Egito e se depara no mar. E a saída ali é o mar. E eles falam: e agora, né? O que vai ser da gente? Aí Deus, ele separa as águas, ele abre o Mar Vermelho e faz o povo de Israel passar ali no meio do mar, né? Pisar ali, ó, na terra que era seca ainda. Olha para você ver, eles nem pisaram em barro. E era pra terra ali do mar, né? Ser barro, né, gente? Porque é água, mas eles pisaram em seco, né? Porque Deus é tão poderoso, quando ele faz um milagre por completo, não é verdade? E o povo de Israel, ele passou no meio do mar, ó, entre as águas, gente. Olha aí, ó, as águas aqui, ó, e desse lado, ó, do lado direito e esquerdo, e o povo passou no meio. Agora vocês imaginam, gente, quem viu isso, esse milagre, você passando assim e vendo assim, ó, o mar se abrindo. Olha que bênção, né? Quem teve o privilégio, né, de ver esse milagre tão grande que Deus fez na vida daquele povo. Só que aí, o que aconteceu? O exército de Faraó viu o mar aberto e também quis passar, né, porque eles queriam ferir o povo de Israel. Só que aí Deus esperou até a última pessoa de Israel passar do outro lado do mar. E quando a última pessoa passou, Deus fechou o mar. E o exército de Israel que estava passando ali, o que aconteceu? Eles vieram a se afogar, tá? Porque as águas se voltaram ao normal, né? O mar se fechou ao normal, assim, ficou normal o mar. E aí aquele povo, o exército de Faraó, eles vieram a perecer, a se afogar, eles vieram a morrer,
tá, gente? E o povo de Israel foi vitorioso. Aquele povo de Israel que saiu do Egito foi vitorioso. Olha aí que bênção. E Miriam, o que fez quando viu esse milagre, né? Essa vitória? Ela cantou, ela agradeceu a Deus, né? Por esse acontecimento. Então, vocês viram que maravilha, gente? Que bênção, que milagre. Que aqui não vai mostrar Miriam cantando. Vocês viram que milagre? Olha, Deus fez o impossível. E Moisés, a todo momento, ele creu em Deus, ele confiou em Deus, né? Ele voltou lá para o Egito, né? Como para ser o libertador daquele povo. Olha aí que bênção. A gente tem que pôr na nossa cabeça que o mesmo Deus que operou no passado, naquela época, ele também é o mesmo Deus de hoje, ele também faz maravilhas nas nossas vidas. A gente só tem que ter fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que ter o coração aquebrantado, tá? Para que Deus venha operar nas nossas vidas. A gente tem que deixar Deus fazer morada no nosso coraçãozinho, que quando a gente abre o coraçãozinho e deixa Deus fazer morada nele, Deus faz grandes coisas nas nossas vidas, né? Mas a gente também tem que estar lá para Deus, para o Espírito Santo. Então, que vocês possam pegar essa aulinha de hoje e aprender a confiar em Deus e ver que Deus faz milagres, né? A gente hoje em dia não viu um mar vermelho acontecer aqui, se abrir nos nossos tempos atuais. Mas para que serve a Bíblia? Para nos mostrar os milagres que Deus fez naquela época, mas ele também faz, sim, nos dias de hoje, tá, gente? Ele é o mesmo Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, tá? A gente só tem que ser fiel, obedecer a Deus e dar lado para Deus operar nas nossas vidas, tá bom, crianças? Ó, a tia espera que vocês tenham gostado da nossa aula, tá? Até a próxima aula que a gente vai aprender sobre outra história. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a tia quer que vocês me falem, tá? E a tia também quer que vocês contam sobre algum testemunho que aconteceu na vida de vocês. Vocês têm algum testemunho que aconteceu, assim, pode ser na família de vocês, ou os amigos perto de vocês, que Deus fez algo extraordinário, tá? Que Deus fez algo assim que vocês achavam que não ia acontecer, que não ia ter solução, mas que Deus fez. A tia quer que vocês contam esse testemunho, tá bom? Pra tia, mandem áudio ou escrevem, não tem problema, mas contem aí o testemunho que Deus fez na vidinha de vocês, ou dos familiares de vocês, tá? Às vezes vocês podem achar assim, ai, tia Carol, mas é uma coisa boba, assim, é uma coisa pequena. Não, tá? Não é, não. Pode ser pequena para outros, mas o que Deus fez na vida de vocês, se vocês pediram e Deus realizou, não é uma coisa boba nem uma coisa pequena não, tá? É um milagre de Deus também. Então vocês podem contar pra tia tá aqui para ouvir vocês, os testemunhos de vocês, tá? E grandes coisas Deus também vai fazer na vidinha de vocês, porque vocês são crianças ainda, vocês têm um longo caminho pela frente, mas creia que Deus está com vocês a todo momento, tá? Então, ó, beijo, a tia espera vocês me mandarem um áudio ou escreverem, também não tem problema, contando os testemunhos que eu tenho certeza que vocês têm para contar, tá bom? Ó, beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Deus abençoe.